Nação flamenguista, mídia de todo o Brasil discutindo a situação de Pedro, né? Pedro que voltou, pessoal, voltou voando, voltou fazendo gol, voltou sendo decisivo, né? E a mídia de todo o Brasil discutindo, será que Pedro vai fazer toda a diferença agora em 2025? É o que o torcedor flamenguista espera, né? Que Pedro volte alto nível, né? Como ele voltou, que continue assim. Para ressaltar que Pedro mal voltou e já querem ele na seleção brasileira, né? Mas, pessoal, vamos deixar ele no Flamengo. A gente sabe como é a seleção brasileira, inclusive lesionado lá na seleção brasileira. Eu acho que é um jogador que tem capacidade de ser titular absoluto do Flamengo. Dá muitas alegrias à nação flamenguista, né? Vamos ver o que a mídia tá falando sobre Pedro aí. Créditos do vídeo ESPN Brasil. Link na descrição. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Primeiro. Vou dar até o meu tempo para ele. Pode falar. Peraí. Pascoal, fica no sorrisão, câmera em você, pronto. Aí, ó, Pascoalzito. É isso aí, ó. Essa é a melhor expressão, é a melhor frase pro Pedro. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu nunca conversei com o Pedro. Sinceridade. É o teu sonho. Você tem o sonho de entrevistar o Pedro? Com o Pedro. Você tem o sonho de entrevistar o Pedro? Nunca entrevistei o Pedro. Então você não tem esse sonho? Mas assim, a minha visão a respeito do Pedro é a respeito de um jogador acima da média, para a posição que ele joga, muito acima do normal, e um jogador que entrega para o clube onde joga o Flamengo 30, 40 gols por temporada. Então, é assim, por quê? Porque assim, eu vou explicar para vocês como é que é o negócio. Teus olhos até brilham, hein? Realmente é um negócio impressionante, é diferente. É bonito de ver, viu? É bonito de ver. O sorriso simboliza tudo, porque o sorriso fala mais do que as palavras. Sim. O brilho no olhar, então, é um negócio impressionante. Olha pra câmera, olha pra câmera. Vai lá. Então é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Explica lá. Quando o jogo tá ruim, a bola bate no zagueiro, bate na trave, ele bate no Pedro e pum, gol. Agora o jogo tá de fácil. O jogo do Corinthians entrou com a bola, ele desfilou com a bola dentro da grande área. Você lembra aquele lance? Sim. Ele desfilou com a bola dentro da grande área. Entendeu? O lance, o goleiro do Corinthians erra a saída de bola e ele dá uma raquetada no meio do campo para fazer o segundo gol do Flamengo. Se ele dá um toque pro lado daquela que ele entrou desfilando dentro deu caneta ou não? Ele entrou driblando, deu caneta. Esse aí é o lance do gol. Ó, presta atenção, ó. Onde que ele tá? Ó, o Pedro chegando, ó. Tapa nela. Nem pensou. Só com a canhota. O Pedro faz gol de esquerda, faz gol de direita, faz gol de cabeça e gerador. Ô Pascoal, eu sei que foi você que pediu. Foi você que fez essas contas aí no final de semana, passou a noite fazendo conta, tirando a média de um por um, como é que tava. O trabalho da Nath, vamos colocar a telinha do Pascoal aí. O negócio é o seguinte, ó. Tem um centroavante no Zé Elias ali. Então, tem. Brett White. Olha, na temporada, o Pedrão, 5 jogos e 4 gols. No Brasileirão, 3 jogos e 4 gols. É bom dizer que nem todos os jogos aí, né? Aliás, em nenhum jogo ele jogou inteiro, né? Não, tempo integral não. Tempo integral ainda não. Entrou durante os jogos, nesse contra o Corinthians pela primeira vez, saiu como titular depois da lesão. Ele tem mais gol que jogos no Campeonato Brasileiro, meu senhor. Aí, nesse pequeno recorte aí, empolgado do Pascoal, o Pedro tem uma média de 0,80 na temporada, no Brasileirão 1,33 a média de gols por jogo. É um recorte pequeno. É até sacanagem que os outros jogaram mais, mas... É o dobro do segundo colocado, meu senhor. O Vegete, que a gente chama de Verrete, mas o senhor está correto, é Vegete? 0,67. Pelo menos alguém reconheceu, hein? Ele vai falar até o final do programa. É o seguinte... ele fala que o Flamengo é incomparável. E agora ele praticamente usou a mesma palavra pro Pedro. Que o Pedro é incomparável, que é muito distante do segundo colocado. Você vai concordar com... Eu vou ver isso. Você vai concordar com o Pascoalzito? São duas coisas que eu queria falar. Tá vendo? O homem não deixa, o homem é on fire. Zinho, presta atenção, Zinho, presta atenção. Eu vou usar duas frases que eu aprendi com o Mário Sérgio Pontes de Paiva. Pois bem. Primeiro, os números demonstram o acontecimento. E segundo, os meus olhos veem o que está acontecendo. Meu Deus do céu, que é isso? Vai lá, fica até difícil depois disso, hein? Não, o time que ele joga ajuda muito. Ele é ótimo centroavante, ótimo jogador. Inclusive esteve na última Copa do Mundo. E foi convocado para a Seleção Brasileira, mas infelizmente a contusão, né, tem prejudicado uma sequência dele na Seleção Brasileira, até para a gente ver se o Pedro do Flamengo encaixa no jogo da seleção. Acho difícil,
porque a seleção não está proporcionando para ninguém ainda um conjunto para que os valores individuais apareçam. Eu ainda sou do cara que primeiro privilegio o conjunto. Os valores, os grandes jogadores vão aparecer quando o time está bem montado. É muito difícil um baita de um jogador com um time desorganizado. Simples. Nessa lista que vocês colocaram, eu sinto falta de vários atacantes, que no início da temporada, de repente, a gente falaria que estava no topo. O Caleri estava ali? Pois é. Vitor Roque estava ali? Não. Gabigol estava ali? Não. Bem lembrado. Falei só 3. Então, assim, o Flamengo, o Pedro é maravilhoso, ótimo jogador, também gosto muito. Mas o Flamengo, com o entorno que ele tem, né, oferece para ele que a qualidade dele, né, que é ótima, apareça. Agora, joga num time que está desorganizado, que a coisa não acontece, tudo. O Igor Jesus, o ano passado, foi para a seleção brasileira, porque tinha o Almada, tinha o Luiz Henrique, o Gregory estava voando, o Santos estava, o Marlon Gomes estava voando, o Vitinho. Aí o Botafogo caiu de produção, saíram 2 jogadores, o Igor Jesus não é o mesmo ainda. E ele é mau jogador? Não, é ótimo jogador, inclusive foi para a seleção brasileira. Mas o conjunto não ajudou para que ele continuasse dando uma sequência. Então, assim, eu acho que o Pedro, no momento, nessa volta dele, foi maravilhoso esse jogo que ele fez contra o Corinthians. Acho que ele vai continuar nessa sequência, porque o Flamengo vai proporcionar isso para ele também, porque o time é muito bom. E ele é um cara muito de equipe, de grupo. Ele não é o artilheiro do campeonato hoje, porque ele deu passo para o Arrascaeta. Pessoal, sobre Igor Jesus aí, não tem nem como comparar, não tem como botar na mesma prateleira, né? Igor Jesus com Pedro. É justamente isso aí, não tem como botar na mesma prateleira, né? Pedro tá bem acima de Igor Jesus. Para mim, Igor Jesus é um jogador simples. Como o Zinho mesmo falou aí, né? Almada e Luiz Henrique foi quem consagrou ele, né? Pedro é diferente, pessoal. Pedro é participativo, faz o pivô, então não tem nem lógica, né? Arrascaeta fazia o gol. A Arrascaeta tem 5 gols, ele tem 4. E ele deu assistência pro De La Cruz no jogo e para outros. Deu passe para os outros fazerem gol. Então eu acho ele muito bom jogador, né? Tem tudo para voltar à seleção brasileira, mas não coloco ele como incomparável. Não. Tem muitos bons jogadores jogando no futebol brasileiro, né? Que com os times se ajustando, se organizando, podem brigar por essa artilharia do campeonato. Gostei, como é que é, Zinho? Não coloco como... Como é que é? Faz de novo, gostei. Incomparável! Obrigado, Zinho, obrigado. Obrigado, Zinho. Obrigado. Mas eu vou fazer uma pergunta. Passa pro Zé, vai lá. Fala um centroavante para jogar no lugar do Pedro na seleção. Rápido, agora. Hoje difícil. Não tem, fi. Não tem. Pode caçar aí, meu senhor. Fica caçando aí o nome. Fica caçando aí. Procura aí. No jogo por exemplo, contra a Argentina... Até porque... Mas eu acho que se o Ancelotti chegar, ele não vai ser o centroavante titular. Aí. Quem vai ser? Ele vai botar Vinícius Júnior com o Rodrigo ali, vai jogar o Rafinha para lá, vai fazer o que os outros estavam fazendo. Eu acho que não dá para dispensar, de perder a potencialidade do Pedro na seleção brasileira. Desculpa. Não dá. Ancelotti Então tem que colocar um treinador que conheça aqui o futebol brasileiro. Que esteja vendo o Pedro jogar no Flamengo. Isso, já vai ele ter. Não está vendo o Pedro jogar. Mas ele ele não vai botar o Pedro. Ele vai ter alguns observadores que estão por aqui, alguns jogadores que atuaram com ele, né? Tem até jogadores Será que já tem gente mandando informação para ele? Eu não sei ainda, porque Porque eu tô acompanhando aqui, o negócio tá feio. O negócio ficou feio aí. Então. Ruim? Depois que inventaram tá ruim, não tá bom pra ninguém? Você tá mandando mensagem pros caras aí? Não, tô vendo aqui as repercussões. Na Itália já tá repercutindo que o negócio não vai pra frente, que o Real Madrid vai brecar e que se quiser dirigir a seleção só depois do Mundial.
Ih, rapaz, bom. Não, se for só depois do Mundial, não vai dar, hein, Ancelotti? Eu vou explicar um negocinho pra você. Dia 25 tem convocação, 26 tem convocação da seleção. 25 é domingão. 26 tem convocação da seleção, hein? Porque tem jogos pra fazer Chama o Pedro? fora da Copa do Mundo. Chama o Pedro, é isso? Essa é a dica que você vai dar pra Posso chamar o falar um Pedro? negocinho pra você, Ancelotti? Hã? Falazinho. Vai ser outro treinador interino para essa próxima Então, convocação? Zinho, você sabe que essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. Mas seja lá quem for. Esse negócio de interino, rapaz, isso não funciona. Mas já não funcionou. Mas Jesus chama o Pedro. Jesus chama Pedro, não chama? Agora, na hora, igual o cardo de cana, bota a cana aqui, sai o caldo do outro lado, meu senhor. É na hora. Não tem essa conversinha, não. Pedro é o cara, é o centroavante da seleção brasileira. Se tem que mudar jogo, se tem que mudar jogador, se tem que mudar sistema, esse é um outro problema. É Pedro e mais 10 na seleção, é isso? Posso falar com a palavra só? Por favor. Opa! Eu vou pedir aqui pro Zé Elias, a gente tá na reta final. Tem o quê? Mais uns 3 minutinhos aí, isso, Fabrício? O Zé Elias tá conversando em italiano aqui. Só coloca uma telinha aqui pro Zé Elias, a tela do Pedro aí, comparando com os outros, rapidinho, se possível, né? Por favor, né? Que eu queria fazer uma perguntinha pro Zé. Você pega a lista aí, Zé. Não era essa não. É comparando com os outros. Sim. Com os outros atacantes. É que a gente já usou. Eu te pergunto, Zé, porque o Zinho levantou uma questão. A gente tem 2 minutinhos, Zé. No lugar desses caras todos aí, o Pedro estaria fazendo melhor do que eles? Aí tem que analisar time por time. Então. Mas, por exemplo, o Pedro no Corinthians. 2 minutinhos. O Pedro no Corinthians ia ter problema. A marvada não chega. A bola não ia chegar. Tá. Talvez o Inter estaria fazendo, não igual o Flamengo, mas estaria fazendo... Estaria melhor que o Valência. Que a bola chega o tempo todo, sim. Sim. No Galo. No Cruzeiro. Não, porque o Hulk não é o centroavantão 9 ali como é. O Cruzeiro também. Quem falou? Futebol é coletivo. Dentro da área, eu acho que eu gosto bastante dele em relação aos que estão aí. Muito bem. Mais do que todos. Sim. Muito obrigado, José. Mas precisa ter mais um voto. Mas eu concordo com o Zinho em relação a isso. Não, você concorda comigo ou concorda com o Zinho? Você precisa ou é uma coisa ou outra, Zé. Você fala que ele é o melhor dos caras. E aí depois quer concordar com o Zinho, aí não tô entendendo. O Hulk no Flamengo não ia fazer gol, esse negócio. Você me pediu em comparação nos jogadores que estão lá com os respectivos times. Isso, ele faria melhor do que esses caras. Ô Zé Elias, falta 1 minuto. Falta 1 minuto, Zé Elias. Tecnicamente, o Pedro é melhor do que Deixa eu fazer o contrário a pergunta para você. Mas eu concordo com o Zinho em relação ao sistema de jogo, e o time do Flamengo ajuda muito, potencializa. Ou como diria Tite, o coletivo... Vai lá, Zinho. 15 segundos, Zinho, vai acabar o programa. Não, aí vocês me respondem amanhã. E pega alguns jogadores dessa lista e bota no time do Flamengo, se eles também não iam potencializar mais. Esse é um contraponto maravilhoso. Pena que não dá tempo mais. Amanhã, você não quer que eu jogue centroavante no Flamengo, não, Zinho? Eu também vou. Olha, amanhã tem mais. Deixa eu dar um recadinho aqui, ó. Nação flamenguista, a mídia discutindo a questão da situação de Pedro aí, comparando ele com outros jogadores, pessoal. E temos que ser realistas, né? Não tem... Pra mim não tem nem lógica, né? Não tem nem lógica a questão de Pedro. Comparando ele com outros jogadores, né? Outros atacantes, né? Para mim, Pedro é titular absoluto no Flamengo. Para mim, Pedro é titular absoluto numa seleção brasileira. Sei que muitos vão dizer que não, né? Mas para mim, Pedro é aquele centroavante onde todo time de futebol gostaria de ter Pedro na sua equipe, né? Então, sem sombra de dúvida, pessoal, não tem como comparar, né? Pedro com Verratti, comparar Pedro com Yuri Alberto, comparar Pedro com Pedro Raul, não tem lógica, pessoal. Não tem lógica. Igor Jesus, para mim, Pedro tá a anos-luz à frente de qualquer um desses aí. Vale ressaltar que tem atacante aí que já tem 10, 11 jogos. Chegou com o status de estrela aqui no futebol brasileiro essa temporada. Vitor Roque, né? E não faz gol. E no Palmeiras, será que a bola não chega no Palmeiras também?
Às vezes não é só a bola chegar, pessoal. Às vezes é como o Pascoal mesmo diz, né? Tem atacante que tem que ter o perfume que a bola gosta, né? E Pedro é esse cara. Pedro, a bola procura o atacante, né? Claro, concordo, né? Pedro é aquele atacante que talvez se tivesse num time aí que a bola não chegasse, talvez ele não fosse, né, tão decisivo. Mas no Flamengo a bola chega. Faz a diferença, né? Mas tem time aí que a bola chega e o cara não faz a diferença, né? Como é o caso do Vitor Roque, né? Tem muito torcedor aí que ficou com o pé atrás, com medo, né? Porque não sabia como é que Pedro ia voltar, né? Pra mim ele voltou. Superou até as minhas expectativas. É uma verdade. Eu não esperava Pedro voltar e voltar tão bem assim. Jogando tanta bola, né? Sendo decisivo. Claro, entrou de acordo com alguns jogos, né? Mas nesse jogo do Corinthians, onde ele foi titular absoluto, que eu vinha cobrando. Pra mim, Bruno Henrique hoje, dos atacantes que tá no Flamengo, é o pior atacante. Sabe todos os motivos, né? Disso também. Pra mim, Bruno Henrique é pior do que Michael. Pra mim, é pior do que Cebolinha. Gonzalo Prata, Luiz Araújo, ele não tá sendo decisivo em nada. Essa é uma verdade, né? Tomara que ele recupere seu bom futebol, Bruno Henrique, né? É porque o Flamengo precisa dele, né? É um jogador, é um dos mais caros do elenco, né? Precisa mostrar também seu potencial, né? Mas eu acho que depois que aconteceu esse tumulto, esse envolvimento dele com questão aí de apostas, talvez vai atrapalhar a sua carreira, né? Vai atrapalhar, não, já tá atrapalhando, isso é uma realidade. E sobre Pedro não tem muito o que discutir não, pessoal. Pedro é esse atacante aí, fenomenal, todo treinador gostaria de ter na sua equipe. Se Ancelotti vir, com certeza ele vai estar aqui no futebol brasileiro, vai ver Pedro aí, consequentemente Pedro vai ser chamado sim para uma seleção brasileira. Eu acho que isso aí não é problema, né? Vamos só dar tempo ao tempo, né? Vamos aguardar, né? Então é isso, pessoal. Peço aí, se você é novo aqui no canal Mengão Malvadão, se inscreva no canal Mengão Malvadão, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.